Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Antes de mais, cabe aqui uma correção. No último programa, a propósito do debate sobre a reintrodução do serviço militar obrigatório ou similar, eu disse que apenas o Expresso e o Público se tinham ocupado do tema. Errado. No debate da rádio para as legislativas, o tema foi introduzido e depois das eleições, a própria Renascença voltou ao assunto numa entrevista com o Almirante Gouveia e Melo. Foi, de resto, a primeira entrevista do Almirante depois das eleições. Correção feita. Esta quinta-feira e sexta-feira o Parlamento discute o programa do Governo, já lá iremos. Este início de semana foi dominado por uma nova aparição de Passos Coelho, né? Desta vez na Buchholz. Os média, no fundo, têm passado o tempo a discutir coisas menores, como sejam a mudança do símbolo do governo. E esta terça-feira encalharam justamente na aparição de Pedro Passos Coelho, com as televisões em direto. A SIC Notícias, pelo menos a SIC Notícias, deu praticamente o discurso todo de Pedro Passos Coelho. O que é que Pedro Passos Coelho está à procura? Está a procurar reinventar o centro, radicalizando a moderação, moderando a radicalidade? Bom, aparentemente, olhando... Posso começar eu? Sim, sim. Olhando para aquilo que tem sido as últimas aparições, portanto, do Passos Coelho, tudo indica que há aqui uma intenção política, portanto, que não pode deixar de ser considerada, de uma pré-candidatura à presidência da República. Essa é a leitura que está a ser feita e, aparentemente, pode, portanto, fazer sentido. No fundo, ele querer apresentar-se como um confederador da direita, portanto, nas próximas eleições. Curiosamente... E neste caso de toda a direita. De toda a direita, claro. E isso aí é que, portanto, tem um quê, na medida em que, portanto, representa algum incómodo para a estratégia do Luís Montenegro. Mas, enfim, o que eu achei mais relevante antes de ir ao Passos Coelho, portanto, há aqui um outro ponto que eu gostaria de referir, que é o alinhamento da comunicação social em geral e dos comentadores em geral nas críticas ao livro, à apresentação do livro e ao próprio Passos Coelho. Isso, portanto, é absolutamente inaceitável, inclusive é o tom, portanto, que foi usado. Eu vou aqui repescar o que disse a deputada Isabel Moreira do Partido Socialista em pleno Parlamento, não foi numa coluna de opinião, foi em pleno Parlamento, que acusou o livro de machista, homofóbico e anti-liberdade. Ora, entre os autores do livro estão algumas pessoas que me merecem a mim, eu não conheço todas, mas as que eu conheço merecem o máximo respeito. Como é o caso, por exemplo, do Bagão Félix, do João César das Neves, da Manuela Ianes, do Ribeiro Castro e do professor Dr. Vítor Gil, que ainda por cima é o meu médico, portanto, pessoal, portanto, para as questões do coração. E nunca notei, quer no Vítor Gil, quer nos outros, nenhum toque de machismo, homofobia ou anti-liberdade, pelo contrário. E esta crispação do debate público, quando se trata de discutir questões fundamentais da moral e da ética, parece-me absolutamente inaceitável, porque daquilo que eu vi do livro, não li o livro, portanto, vou reconhecer, li o discurso do Passos Coelho, li, e li algumas, portanto, apontamentos sobre o livro. É um livro, portanto, que claramente tem uma posição, tem opiniões que são conservadoras, católicas, sobre a família e sobre a temática familiar, que é uma temática importante, mas essas pessoas têm tanto o direito a defender isso, como as outras pessoas têm de defender outro tipo de conceito sobre a família. E parece-me absolutamente inaceitável que numa sociedade moderna, tolerante, este tipo de crispação. Pois, eu ia pegar exatamente nas palavras do Luís Marques, exatamente para acrescentar um bocadinho. O que é que está a acontecer? Mais uma vez, a esquerda, ou alguma esquerda, tenta fazer uma coisa que não é sequer democrática, que é o nosso discurso é que vale, todo o discurso fora do nosso discurso é fascista, homofóbico, aquilo que se quiser. Como o Luís Marques dizia bem, qual é a razão, do ponto de vista da democracia, para não se admitir que
personalidades de diversas áreas profissionais, mas que têm em comum uma ideia de família, uma ideia de sociedade, que eles não possam exprimir a sua opinião. Quer dizer, nós entramos num sistema que aqueles que andam sempre a gritar pela democracia, a chamar toda a gente de fascista, acabam por ser eles que querem limitar as liberdades democráticas e sobretudo, a liberdade de expressão. Estas pessoas, concordando ou não com elas, eu pessoalmente não concordo com uma série de coisas. E atenção a outra coisa. Eu ainda não consegui ler o livro, portanto não posso criticar o livro, e tenho a certeza absoluta que 90% das pessoas ou mais que andaram para aí nas redes sociais, talvez mais, a criticar 99. O livro, a dizer isto e aquilo, não leram sequer o livro, porque em primeiro lugar nem sequer tiveram tempo. Olharam para as pessoas e criticam não, das pessoas. Mas repara, mesmo a comunicação social, eu vi alguns colegas nossos jornalistas citarem o que anda a ser citado nas redes sociais. Ponto final, parágrafo. Não tiveram sequer o trabalho de comprar o livro ou de pedir emprestado e de lerem pelo menos uma boa parte do livro para terem uma opinião sobre ela. E esse é o nosso principal problema. Portanto, nós alinhamos, entre aspas, alinha-se por um determinado padrão de discurso e é esse padrão que vale, e todo o resto que estiver à volta não vale nada e é desqualificado. É fascista, é isto, é aquilo, é aquilo que lhe quisermos chamar. Eduardo Oliveira e Silva. Eu não quero ser redundante, mas discordo com o que foi dito. Portanto, a única observação que faço é de outra natureza. Discordas? Eu não discordo. Não discordo. Eu concordo com não falta não. E não quero ser, redundante naquilo que já foi dito. Achei graça por duas coisas, porque, em primeiro lugar, o livro esgotou, mas até já estava nas bancas há 1 mês e meio e não desapareceu depois do Passos Coelho ter aparecido, aparentemente, não é? E, portanto, verdade, do ponto de vista... mas até lá estava lá, não é? Não se tinha dado muito por ele. Por outro lado, a ida do Passos Coelho tem tudo menos inocente, não é? Porque ele está-se a especializar em aparecer em determinados momentos com um determinado tipo de discurso e, portanto, aquela ideia de passividade e do homem que está fora da política não existe. Vocês atribuem alguma... Aliás, eu achava já que o Luís Montenegro devia pensar em metê-lo como comissário na União Europeia ou no número 1 das listas, e assim ficava longe e não incomodava os putativos candidatos a propósito, que é que ele vai para comissário europeu? Vocês atribuem algum significado? Porquê que não? Vocês atribuem algum significado especial ao facto do livro ter sido apresentado na véspera da entrega do programa de governo? Eu não sei se houve alguma coincidência aí. Agora, que é evidente, que concordo, eu próprio já tinha referido, que o aparecimento do Passos Coelho, neste evento em particular, o discurso, que é um discurso preparado, é escrito, não é? Recebi o texto escrito, que significa que ele se preparou para o escrever, e o que lá está dito, é evidente, portanto, configura tanto um posicionamento político dele, não há outra leitura a fazê-lo. A relação dele, tanto expressa, publicamente, durante o evento, com o líder do Chega, também não pode ser inocente, não é? Porque ele poderia simplesmente cumprimentá-lo, mas não tecer os elogios que supostamente, segundo o que se vê na imprensa, lhe dirigiu. Significa que ele está, se é aqui, como eu disse, configura aqui, portanto, um alinhamento desta maioria de direita que foi expressa. A intenção é condicionar a ação no sentido de mobilizar para alguma coisa que seja o futuro. Agora, que isto é incómodo para o Montenegro e para o PSD, na medida em que, como disse ontem, o Nuno Moraes Sarmento, numa entrevista que deu à RTP, configura, portanto, a manifestação de uma divisão ideológica e política dentro do PSD. Isso, obviamente, não é bom para o Montenegro. Posso só dizer uma coisa a propósito? Sim, claro. O Luís Marques falou da entrevista do Nuno Moraes Sarmento e eu aproveitava para dizer que foi uma entrevista absolutamente notável do ponto de vista humano, do percurso RTP3? que ele RTP3, que vejam, porque hoje é fácil olhar para trás e ver, do ponto de vista humano e do ponto de vista político, absolutamente notável, uma grande entrevista, sim senhor. A propósito do Pedro Passos Coelho, o que é que eu obviamente não sou propriamente um fã dessa personagem, mas o que é que eu acho dele? Quando ele esteve no governo, o meu entendimento é que parecia assim um bocado alguém que leu umas páginas assim a correr sobre liberalismo económico e desatou a tentar aplicá-lo um bocado à pressa.
E o que eu vejo agora é que me parece que é alguém, o mesmo alguém, que leu assim um bocadinho sobre populismo e sobre extrema-direita e de repente tenta aplicar as coisas também ali. Porquê é que eu digo isto? O Pedro Passos Coelho, que foi conhecido na sua juventude, idade adulta, é evidente que as pessoas evoluem, umas num sentido positivo, outras num sentido mais negativo, mas não tem nada a ver com este Pedro Passos Coelho que nós vemos agora, que está quase se fosse um homem do Chega, não estava... Aquele discurso que ele faz na apresentação do livro, que é um discurso obviamente preparado, não é uma coisa... Sim, não é ingênuo, nem inocente. Não é ingênuo. É um homem que quer congregar à volta dele, que é a extrema-direita. Mas está-se a esquecer de uma coisa. Tem lá outro candidato, que se chama André Ventura. Portanto, André Ventura que de repente até diz ele pode ser Presidente da República, a gente até o apoiava e tal. Mas o que eu acho é que o que se está a tentar fazer nesta altura é mesmo uma divisão séria dentro do próprio PSD, para que o PSD possa fazer uma aliança com o Chega. E esse seria, eventualmente, o propósito de Pedro Passos Coelho, mais do que estar a pensar numa presidência da República. O que não quer dizer que não seja esse o caso. Okay. Só gostaria de dar aqui uma nota em relação àquilo que disse o Luís, que é o que é isto. Eu não penso que as questões da família, que foram os temas, o tema desta conferência, sejam um tema da extrema-direita. É mais do que isso, não é? O tema da família é um tema que é fraturante na sociedade portuguesa e que é transversal nas outras áreas, com a área tanto conservadorismo moderado, da direita moderada, e da direita católica, não é? Portanto, ou seja, não é só da extrema-direita. Mas, Luís, a posição dele é uma posição que eu não acho que seja de extrema-direita. Daquilo que eu li... Eu não estou a falar sobre a questão da família. É conservadora. O que é uma evolução dele, desculpa, Luís, é uma evolução dele, de facto, aí tu tens razão. Ele foi apresentado, quando foi para primeiro-ministro, como um liberal, que não era, porque ele próprio se declarou sempre um social-democrata. E, aliás, escreveu um livro, que as pessoas não leram, portanto, em que se afirma várias vezes como social-democrata e claramente está numa rota, portanto, claramente conservadora em relação a um conjunto de temas da sociedade. Isso estou de acordo contigo. Eu quando falo da colagem à extrema-direita não tem a ver com a questão da família só. Ou nem tem a ver com a questão da família. Tu repara que o discurso dele é uma boa parte sobre o livro, ou uma pequena parte sobre o livro, e depois 90% do discurso dele é um discurso político. É um discurso a aconselhar nitidamente o PSD a conversar com o Chega. Portanto, não tem nada a ver com o livro. É verdade. É sobre isso que eu estou a falar. Exercendo o condicionamento da ação do próprio governo. Agora, há um ponto que nós não podemos também, tudo o que acontece, a culpa é do Chega, não é? Quer dizer, se há... Não, mas aqui não há culpa nenhuma do Chega. Não, nós condicionamos quase tudo hoje, se há uma subida de impostos, é porque os comentadores levaram para a discussão e para o debate dessa aparição do Passos Coelho, levaram imediatamente o Chega e discutiram o Ventura e discutiram os elogios que o Passos Coelho fez ao André Ventura, não é? Mas no dia em que num semáforo passar a vermelho, ser avançar, vão dizer que é uma ideia do Chega, porque o Chega conquistou o centro da vida política em Portugal. Quanto ao Passos Coelho, há um ponto... E marca todos os dias. Quanto ao Passos Coelho, há um ponto em que eu admito que ele possa ter tido alguma evolução relativamente que são as próprias circunstâncias pessoais dele e da família que o levam a ter, porventura, uma reflexão diferente sobre determinadas matérias, por exemplo, a eutanásia, não é? Falando concretamente. Mas eu, sinceramente, atenção, eu não me estou a referir a esse tipo de temas. Eu estou-me a centrar no discurso político que o Pedro Passos Coelho fez. Não é a sua reflexão sobre a família, sobre a eutanásia. Todos nós, de certeza, nós somos quatro, naturalmente cada um de nós tem a sua ideia sobre isto. Não é sobre isso que eu me estou a referir. Estou-me a referir exatamente à colagem que ele faz nitidamente à aproximação ao Chega. Isto é óbvio. Ele olha para a realidade e para o que resultou das últimas eleições e o que é que ele vê? Vê um eleitorado de direita que representa 55% portanto, do universo, não é? Sim. Portanto, e ele acha bem, pode haver, portanto, aqui algo que consiga confederar esses 55% de portugueses. Se o vai conseguir fazer ou não, já é outra questão. Sobretudo porque as eleições são só daqui a 2 anos. Se fossem agora, eu diria que talvez eu tivesse possibilidade de ganhar. Bom, e essas não mudam o calendário. Tudo isto aparece na véspera da apresentação do programa de governo.
que está em discussão na Assembleia da República esta quinta-feira e amanhã, que é seguramente uma matéria que analisaremos no próximo programa, e há já coisas muito que vieram a público e são muito positivas, designadamente a história da anulação do IMT para os jovens e por aí fora. Há uma série de coisas, mas acho que é cedo para estarmos a refletir sobre isso. Eu gostava que nos concentrássemos agora nas estratégias de comunicação, quer do Luís Montenegro, quer do Pedro Nuno Santos, e da relação epistolar que Pedro Nuno Santos iniciou com uma resposta imediata do Primeiro-Ministro, que também é de registar, onde diz que há uma responsabilidade política que elogia a responsabilidade política e o compromisso de Pedro Nuno Santos e do Partido Socialista, e o Pedro Nuno Santos imediatamente, em uma entrevista à CNN, veio dizer que Luís Montenegro era muito arrogante porque não considerou que o prazo de 60 dias que a Carta dava para a execução de um conjunto de medidas, portanto, não considerou, dizendo que era ao Governo que competia a definição desse programa. Como é que vocês olharam para esta nova, digamos que nova estratégia de comunicação de Pedro Nuno Santos, que começou com Pedro Nuno Santos? Eu acho que o que é que o Pedro Nuno Santos está a tentar fazer? Está a tentar capitalizar o mais possível aquilo que ele sabe que vai acontecer das medidas, digamos, mais populares que o Governo vai ter que implementar por aquilo que prometeu e que já concretizou, já anunciou que vai fazer. Portanto, é evidente que o Partido Socialista não quer ficar isolado em relação a isso. Quer dizer, não quer dar os créditos todos, não quer que os créditos todos fiquem no Governo. A resposta de Luís Montenegro parece uma resposta inteligente, que é, aliás, e isto é uma opinião completamente pessoal, Luís Montenegro está-me a surpreender pela positiva, pelo menos nesta primeira fase, que é dizer, pois, isso é tudo muito giro, mas quem decide sobre os timings é o Governo. O que é absolutamente normal, e legítimo, o que é absolutamente legítimo. Portanto, nós temos aqui um pequenino braço de ferro, mas parece-me absolutamente... por um lado, o Pedro Nuno Santos a tentar, como eu disse, capitalizar, e por outro lado, o Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, dizer, ok, muito obrigado, agradecemos a vossa disponibilidade, mas quem decide timing sou eu. Eu concordo com o que o Luís disse. Há aqui uma Eduardo curiosidade. O Pedro Nuno Santos manda uma carta e a carta aparece nos jornais. Governo, claro. Sim, exatamente. mas é interessante porque o Luís Montenegro resistiu à tentação de responder de outra maneira, porque até se pensava que poderia, e chegou-se a pensar que o Leitão Amaro iria responder e, portanto, vinha tudo para o outro. Para muito tempo para responder. Não, mas, portanto, ele responde por carta, limita isso, e o Pedro Nuno Santos, quando mandou a carta, sabia perfeitamente que tinha a entrevista à CNN. Portanto, o que é que ele fez? Tentou marcar a semana do ponto de vista estratégico. Enfim, até não lhe correu muito mal, mas não teve o efeito que poderia ter. E o Primeiro-Ministro fez bem em dizer que o timing do Governo é nosso. Não é? Agora que falam de Leitão Amaro, aí está um homem que precisa de uma... Media training muito urgente, não é? Temos, muito urgente. Podemos mandar uma nota de recomendação com sim, para alguém. Acho que não é só ele, não é? Sim, bom, o que é que eu acho sobre isto? Eu gostava de voltar ainda ao tema da questão da crispação no espaço público, mas podemos voltar a seguir a isso, porque há aqui um exemplo que eu acho que tem que ser referido. Mas sobre isto, bom, eu gostava de focar-me, vocês já disseram que era essencial sobre o debate de hoje, que está a decorrer agora e, portanto, é difícil ainda estar a refletir sobre o que é que está a ser dito, mas eu diria, eu acho, olhando para aquilo que é o debate, não é? E hoje em dia nós temos duas realidades, que é a política propriamente dita e a política debatida, não é? Que são duas realidades diferentes, não é? E que muitas vezes, portanto, uma não casa com a outra, portanto, são realidades, portanto... sim, que não encaixam. Que não encaixam. Nós olhamos para a política e vemos uma coisa, e olhamos para aquilo que é o comentário da política e vemos outra, não é? E no comentário político, quer dizer, o tom geral continua a ser, portanto, que este governo é um governo que tem vida curta, vai acabar a qualquer momento, não é? Daqui a 6 meses, daqui a 60 dias, daqui a 6 meses, vai acabar.
Eu, desde o princípio, disse, e tu continuas a dizer, que isso não é assim tão certo como os comentadores, portanto, dizem. Por um lado, primeiro, por uma razão muito simples, portanto, na minha perspectiva, a política é um jogo de forças que é mediado pelas sondagens. Só quando as sondagens derem, portanto, uma vitória clara à esquerda é que, portanto, o Partido Socialista pode estar em condições de roubar o governo. Até lá, portanto, isso não vai acontecer. É tudo conversa, é tudo jogos florais, para entreter, portanto, as pessoas. No debate de hoje, houve duas notas muito interessantes. Uma positiva no sentido, portanto, de uma boa ação política da parte do Luís Montenegro, que foi o de responder ao Partido Socialista, que ameaça constantemente que vai derrubar o governo no próximo orçamento, não viabilizando, coisa que não implica o derrubo do governo, respondeu-lhe dizendo que o governo só sai com uma moção de censura. Ora, isso foi uma grande jogada do Montenegro. Primeiro foi para mim, hoje, a principal nota política que hoje sai deste debate é, não sei se os comentadores vão dizer ou não, eu digo já, a política mais importante de hoje é que o Montenegro, desculpem a expressão, entalou o Partido Socialista. Vocês vão ter que apresentar uma moção de censura. E apresentar uma moção de censura não é a mesma coisa que não viabilizar o orçamento. É coisa completamente diferente. Depois, teve, enfim, várias expressões, vários momentos bons. Um deles que eu achei engraçado foi considerar, em resposta, portanto, ao Partido Socialista, que o Partido Socialista está a exigir que o PS resolva os problemas em 60 dias, quando eles tiveram 350 para resolver e não resolver. Então, foi uma boa tirada. Sim. Bom, mas isto para dizer 3.050 isto para dizer que o que está aqui em jogo é de saber aquilo que eu, enfim, já tinha referido aqui, penso que na semana passada ou há 15 dias, que é quem é que governa. O Partido Socialista quer ser com o governo e o PSD não pode permitir isso, como é óbvio. Portanto, não pode haver um co-governo. Portanto, há um governo. E a oposição, não pode haver um co-governo. Como, aliás, voltando ontem à entrevista do Moraes Sarmento, uma coisa é dialogar, outra coisa é viabilizar. Exato. Portanto, são coisas completamente diferentes. O governo tem que, portanto, dialogar, não tem que, portanto, estar à espera da viabilização das medidas, portanto, do Partido Socialista. Portanto, depois há um momento próprio para discutir isso, que é no Parlamento. Quem é que aproveita esta crispação que se vai instalando dia após dia no espaço público? Quem é que aproveita isto? Já quem está a aproveitar no momento quer dizer, ainda não há dados para ver isso, né? Mas o principal resultado disto é que, para já, nesta fase, é que o Chega conseguiu criar a ideia de que ele é que é oposição ao regime. Lá está, tudo remete para o Chega, não é? Quer dizer, porque do ponto de vista da mediatização das coisas é realmente o Chega que tira partido, valoriza e para o qual toda a gente remete, digamos, algum protagonismo, que a meu ver também é excessivo. Porque o que nós vamos assistir, o Chega pode ter alguma força e alguma intervenção, e tem certamente em alguns dossiês estratégicos, por exemplo, não se vai negar a importância no caso das forças de segurança, mas o governo do Luís Montenegro vai-se haver com um problema complexo, que é a rua, não é? Não haja dúvida nenhuma de que o PC podem ser só 4 deputados, mas a CGTP é outra louça. E, portanto, nós vamos assistir a muita coisa em muitas áreas e no ano passado era muito complicado andar de comboio em Portugal e eu temo que seja pior este ano, porque o movimento social não vai parar e não vai ser fácil controlar de professores, controlar todo o tipo de situações, sobretudo quando, por exemplo, a área dos professores está a radicalizar e até a sair da esfera da própria CGTP, não é? Os média têm vantagem nesta crispação? Retiram também daí alguma vantagem? Não sei, Luís, que és tu... Não, quer dizer, quando há crispação, quando há conflito, oposição forte, é evidente que os média têm aí algum campo para crescer, enfim, crescer do ponto de vista das audiências, quer nas vendas, quer sobretudo nas audiências de televisão e de rádio. Mas, quer
quer dizer, o que mais uma vez se sente, e agora falando outra vez da televisão, é o país centrado, mais uma vez, nos comentadores. Portanto, são os comentadores que fazem a agenda política, e isto não é saudável para a democracia, não é minimamente saudável. Ainda por cima, considerando até um bocadinho, e isto é verdade, algum desequilíbrio que algumas estações de televisão têm, nitidamente, em relação, digamos, ao posicionamento dos próprios ideológico dos comentadores. Portanto, isto é... É curioso, aliás, que depois das eleições, o Chega, que não tinha comentadores em lado nenhum, passou a ter já tem. Todo lado. Extraordinário. Agora são bons, agora já aparecem em todo lado. Enfim. Mas é preciso aqui distinguir duas coisas. Portanto, olhando para o que está a passar nos média, o impacto que isto está a ter em termos de vendas dos jornais podia ser um sintoma de, portanto, há mais apetência das pessoas para comprar jornais. Não aconteceu. E em relação às audiências de jornais de televisão também não aumentou. Portanto, ou seja, manteve-se. Ou seja, digamos que podemos dizer que o interesse das pessoas agora, com esta crise, é o mesmo que era há um tempo atrás, até se calhar um bocadinho menor. E relativamente aos canais temáticos, que é onde se passa tudo o que nós estamos aqui a falar, as audiências também não subiram. Também não houve aqui, portanto, uma grande alteração. O que significa que há aqui uma bolha, ou seja, o que nós estamos aqui a discutir, não é? Que nós discutimos, portanto, os comentadores todos, é uma bolha que é vista por 30, 40, 50 mil pessoas. Então, talvez um pouco mais, mas não muito mais do que isso. O que significa que é um universo muito relativamente pequeno, que são os jornalistas, os intelectuais, os gajos que entram na política, uma população urbana que está atenta a isto, mas em relação ao grande público não tem um impacto muito grande. Mas há um facto, mas essa bolha deslocou-se um bocadinho, não é? Porque no passado sábado a CMTV mete 5 programas nos 10. Futebol, não foi com isso. Sim, foi no dia do jogo, no dia da grande vitória do Sporting. Futebol, com o acidente de Troia, com um conjunto de coisas. Não, mas é futebol. Não, mas é no caso foi futebol. Eles conseguiram colocar 5 programas nos 10 primeiros mais vistos do dia. Que eu acho que é um fenómeno absolutamente fantástico. Porque estamos a assistir a um relato de futebol na televisão, portanto, um relato de futebol. Em que o boneco é o relator. Que o boneco é o relator e os comentadores vão comentando, vão fazendo umas caras e tal. E as pessoas aderem. Ficam ali. Pessoas que obviamente não têm Sport TV. Portanto, 700 mil pessoas, não é brincadeira. 700 mil pessoas. Sim. Foi o segundo programa do dia. Além dos 5 primeiros, o segundo dia foi um programa da CMTV. Isto é um acontecimento... É um fenómeno interessantíssimo. Não? Diria estranho. Mas há também qualquer coisa que se passa que leva a que as pessoas também atinjam, de repente, possam atingir um nível de saturação relativamente ao fenómeno da política e ao jogo da política, porque as pessoas também percebem que muitas coisas são jogadas dialéticas e estão fartas, não é? E, portanto, querem decisões relativamente a aspectos concretos da vida deles. E andar sempre na estratégia. O Pedro Nuno Santos tinha dito que tinha acabado a tática e o momento da tática. O taticismo. Sim. Mas o que ele fez foi começou logo a semana com taticismo. Exato. E, portanto, as pessoas também se saturam. O cidadão normal quer a resolução de problemas concretos e também se lhe estão sempre com estratégias e tal, é natural que se refugie em programação de outra natureza, não é? Mas sempre foi assim, não é? Sim. Mas isso não impediu que a TV voltasse a trazer as gêmeas para o alinhamento noticioso. Claro. O tema das gêmeas, não é? Mas há fenómenos, já agora, há fenómenos que revelam que há situações em que as pessoas depois respondem, que é o caso, por exemplo, do livro. Este livro, Identidade e Família, está completamente esgotado. Já falámos disso há pouco. Portanto, há de facto alguma reação, havendo aqui um fenómeno grande de uma grande divisão em relação àquilo que as pessoas pensam do livro, desatou toda a gente a comprá-lo. Porque ainda hoje corri a algumas livrarias e das mais... E não há. Não há. Então, não há, quer dizer, disseram, olha, isto está esgotado. Isto está esgotado. Portanto, não... Bom, nós trazíamos para aqui a semana passada um tema que depois não conseguimos tocá-lo, que era a edição do Tal e Qual, que traz algumas revelações sobre a conversa entre Marcelo Rebelo de Sousa
e Pedro Nuno Santos, quando foi à audiência de Pedro Nuno Santos. Estão identificadas as fontes de Belém ou continuam sem estar identificadas? Eu penso que essas fontes de Belém são fontes do PS. Quer dizer, é uma vingançazinha, acho eu. Quer dizer, não estou a ver. Quer dizer, com o tom com que nós lemos o artigo, não estou a ver que sejam fontes de Belém. Não é? Parece-me ser mais fontes do Lar do Rato, mas... Ou então a Vespa que entrou. Foi a Vespa que entrou. A Vespa não era uma Vespa, era uma abelha asiática. Era uma abelha asiática. Uma asiática. Podia ser um drone. Já existe. Sim, porque também existe. Exatamente, já existe. Um drone espião. Podia ser um drone. Revestido da abelha asiática que ouviu tudo. Um amigo meu, jornalista, que não vou dizer o nome, dizia com alguma piada: cheira-me foi o Marcelo para que tinha escondido lá numa caixa. E queria acabar a reunião de repente e lança a abelha. Exato. Bom, mas a história é uma história deliciosa, não é? Uma história deliciosa, porque há ali uma descrição de uma reunião, portanto, que se percebe que aquilo tem algum fundamento, não é? Até por causa da abelha, não é? Que parece uma abelha. Ninguém nega a história da abelha, porque é verdade, não é? Já se inventou uma sopa. Já se inventou uma sopa. Mas depois há ali uns ajustes de contas que são dramáticos, não é? São civilinos, não é? São cruéis, não é? Se o Marcelo disse da Ângela Silva, o que disse efetivamente é uma coisa que não se faz, não é? Dizer que a Ângela amou e que inventou uma notícia, não é? Porque o que ele acusa é uma jornalista que, próxima dele, para que sempre diz que boas relações mentira, com ele, exato. que inventou uma manchete do Expresso. Só para situar, estamos a falar de uma manchete do Expresso. Em que ele diz, portanto, vai evitar tudo, tentar evitar que o Chega vá para o governo, que foi, aliás, criticado pelo Partido Socialista durante a campanha eleitoral, e que, portanto, foi uma notícia atribuída ao Marcelo, que o Marcelo depois negou, que o Marcos Mendes, portanto, veio dizer que era uma fonte de Belém, sem dizer qual, mas a gente sabia qual era, e agora o Marcelo diz que não, que foi inventado pela Ângela, que é uma coisa extraordinária. E que foi vista como uma incitação a votar na AD, não é? Exatamente. E que a Ângela inventou a notícia porque amoou, porque ele não lhe atendeu o telefone. Exatamente. Já agora, isto não se faz. Já agora, estamos todos de acordo que a Ângela Silva não é propriamente uma jornalista que inventa notícias. Trabalhámos com certeza. A Ângela é uma pessoa para quem eu ponho as mãos no fogo, não é? Todos nós, não é? Todos nós. E depois, ainda por cima, revela quem é os jornalistas. Quem são os jornalistas com quem fala. Com quem fala. Que é outra coisa extraordinária. Só fala com os jornalistas de esquerda e no meio-os. E depois diz, exatamente, diz que são de esquerda. E diz quem são. Bom, este é mais um daqueles episódios anedóticos. Que fica no registro, portanto. E me rodou. Mas fica registrado. Aliás, só uma nota, porque falando do Tal e Qual, o jornal do Zé Paulo Faf, não é? Ele recuou para o Tal e Qual, mas lá está, e aquilo está truculento. Não, o Faf que acusou o Marcelo exatamente, de ser o responsável pelo ataque ao Diário Notícias. Temos aqui uma dupla vingança. Mas está animado. E esta semana a primeira página era muito... tinha a ver com o Castro Almeida, a relação entre o Castro Almeida com o Marcos Mendes, e era uma coisa bastante violenta do ponto de vista... Portanto, está aqui coisas a acontecerem, acertos de contas em marcha. E sendo verdadeira a história, que aparentemente é incómoda para o Marcos Mendes. E também para o Castro Almeida, diga-se para si. Sim, muito incómoda. Mas até para o Marcos Mendes, porque ele é que devia ter uma declaração de interesses. Não é? O que falaste aqui a semana passada. Claro, devia fazer, não é? O que também deixa algum embaraço e alguma perplexidade é o facto do Marcelo Rebelo de Sousa ter condecorado Spínola, não foi? Foi Spínola? Não, foi Spínola, Costa Gomes e todos os membros mas ninguém soube nada. Da Junta de Salvação Nacional. Que meteu o Galvão de Melo, o Neto de Portugal, o Rosa Coutinho. Todos os membros da Junta. Podia deixar de ser, não é? E depois não se soube, não é? Eu não percebo, sinceramente, qual é a razão. A explicação é notável porque parece que foi um lapso.
que não saiu na... Eu estou a dizer aquilo que eu vi. Sim, claro, eu estou a sublinhar o lapso. Eu sei que tenho fama de ser, enfim, mas ele não me telefona. Não sei se tens o proveito, mas tens fama, tens. Ele não me telefona. Não telefona? Não telefona, não é dos jornalistas. Já tivemos o programa aqui. Como uns pastéisinhos de Belém de vez em quando. Nós não sabemos, não é dos jornalistas de esquerda que o Presidente não nomeou. Há muitos anos tive aqui um programa que era o Cartas na Mesa, em que ele era comentador. Bom, mas o que é extraordinário é a explicação de que houve um lapso e não se comunicou, e agora apareceram fotografias de pessoas que estavam na cerimónia onde terão estado muitos familiares. Claro, e, portanto, é completamente surrealista desse ponto dizendo de vista. Dizendo isto, a minha opinião é que foi tarde até a forma como já deviam ter sido condecorados há muito tempo. Não, é porque eles tinham recebido porque eu tenho determinado grau, e agora ele atribuiu o maior grau da maior distinção militar ao Costa Gomes e ao Spínola. Sim, assinalando os 50 anos de 25 de Abril. Só que o Costa Gomes, toda a gente, a esquerda, digamos, achou muito bem, mas, apesar do crachá da PID e disso tudo. Em relação agora, ao Spínola, não. O Spínola não. Deve ser do monóculo. Não, mas as críticas que eu ouvi em relação ao Spínola são é o MDLP. A questão do MDLP. Mas em relação ao Costa Gomes, toda a gente está caladíssima. Sabendo nós o percurso militar dele, que aliás um percurso, um grande percurso militar, atenção, sim. Costa Gomes, quer um, quer outro. Mas isso vai no sentido daquilo que estávamos a falar há bocado. E não é? Em relação ao 25 de Abril, é evidente que eles tiveram um papel fundamental. Esta é a verdade. Depois divergiram, depois cada um foi para o seu lado, ótimo, tudo bem. Agora, em relação a condecorar os membros da Junta de Salvação Nacional, portanto, as pessoas que se assumiram naquela altura como líderes do golpe de Estado, do levantamento, do que foi. Não percebo qual é a dúvida em relação a isto. Quer dizer, e alguns até estavam especialmente envolvidos. O Galvão de Melo, por exemplo. É preciso recordar que quem recuperou o Spínola foi Mário Soares, não é? Exatamente. Começa por aí. Para mim, é inaceitável esta descrição com que estas condecorações foram atribuídas, porque é algo tanto que é merecido, independentemente de se considerar. Merecia ser uma cerimónia pública. Devia ter sido até uma cerimónia pública digna, não é? Tanto pela calada da noite que se atribui uma coisa destas. Tanto ao calada da noite as pessoas esquecem-se do papel. As pessoas esquecem-se do papel que Spínola teve antes e depois do 25 de Abril. Muito mais importante que Costa Gomes. Mas muito mais importante que Costa Gomes. Aliás, é preciso saber uma coisa, já agora, que Costa Gomes não quis aderir pura e simplesmente ao movimento das Forças Armadas. E aconselhou Spínola a não se aproximar, porque o Spínola fez algumas reuniões com elementos do movimento, e Costa Gomes sempre fugiu disso. E aconselhou Spínola a não se envolver. Portanto, as pessoas estão muito esquecidas em relação ao processo. Não é? Aliás, não conhecem, não sabem, não leram, mas tinha uma vantagem, nunca investigaram, não é? Tinha coragem pessoal. Tinha coragem pessoal. Exato. Para o bem e para o mal, tinha. Muito bem. O Spínola. Claro. Bom, muito bem. Já a seguir os grandes enigmas. Os grandes enigmas, quem quer começar? Quais são os grandes... Este estava um bom enigma, este do Presidente. Eu tinha previsto, mas vou mudar já para outra questão. Enfim, posso ser... é muito rápido. É só assinalar que o Benfica vai fazer uma homenagem ao treinador, ao Eriksson. Ao Eriksson. Será ao Eriksson que vem cá, que já está cá e está a passar uma fase dolorosa, não é? De complexo. Custa-me dizer isto, mas grande Benfica. Mas é bonito ver estas coisas no desporto, e também porque há situações que estão para além das relações clubísticas, e eu aproveito para vos saudar aos três e dar desde já
os Muito parabéns antecipados. Calma, não. Certamente. Antecipados não aceitem. Parabéns antecipados. Daqui a 3 semanas falamos. Eu acho que já andam de olho nas faixas. E não é o fascismo. Somos Os fascistas andam a comprar faixas. Mas eu gosto, sobre isto, eu gostaria, além de elogiar o Benfica por isto, não me custa nada, pelo contrário, também realçar a coragem para tanto dele, para tanto do treinador, não é? Do Eriksen, porque sabendo que vai morrer, sem dúvida. Vem a estes sítios, vem agora para o Liverpool, foi treinador no Liverpool, portanto, num jogo, vem aqui à luz, é preciso ter coragem para fazer ele, merece o nosso respeito. Sem dúvida nenhuma. Bom, o meu enigma não é bem um enigma. É mais um encanitanço, mais uma embirração com a designação líder da oposição. O sistema político português não é um sistema bipartidário, em que um partido governa e o outro está na oposição. O hemiciclo reflete, felizmente, a diversidade da sociedade representada por diferentes forças políticas com voz própria, sufragadas em eleições livres e justas. No atual quadro parlamentar não há uma oposição. Há 6 oposições. Logo, nenhum dos chefes de cada um dos partidos pode ser classificado como líder da oposição. E se Pedro Nuno Santos, chefe do maior partido da oposição, não pode ser designado com propriedade líder da oposição, nenhum dos outros líderes partidários podem reivindicar tal estatuto, incluindo o Dr. Ventura. Trata-se de um erro que todos cometem, jornalistas e comentadores, presumo que por facilidade de linguagem, mas que André Ventura tem aproveitado à exaustão para se apoderar dessa simplificação. Não há intervenção em que ele não insista na formulação. O Chega é o líder da oposição. Líder da oposição? Então, o país fica a saber que o Chega fala pelo PS, pela IEL, pelo PC, pelo Bloco, pelo LIVRE e pelo PAN? Está tudo louco. Está mesmo. Não é? Muito rapidamente, o meu enigma é algumas classes profissionais que de repente já começaram a fazer greves, quando o governo tem meia dúzia de dias de... Portanto, qual é o sentido que isto faz? Quer dizer, fazer greve, porquê? Só por fazer greve? Só por afirmar uma posição? O governo tem meia dúzia de dias de... E não começou a governar, na realidade. Sim, não começou começaram agora a apresentar um programa. Portanto, qual é a pressa, não é? Já ouvi isto há uns tempos, não é? Que era qual é a pressa, qual é a pressa. Mas qual é a pressa destas classes profissionais de desatarem a fazer greves? Não entendo porquê. Luís Marques? Bom, eu vou transformar aqui um tema que eu gostaria de ter abordado no enigma, que é as declarações do Santos Silva, antigo ex-presidente da Assembleia da República, num post no Facebook sobre a Lucília Gago, a Procuradora-Geral da República. E diz o senhor que a senhora Lucília Gago revela desrespeito pela separação dos poderes, que desprezo pelos direitos dos cidadãos, ofende os direitos fundamentais das pessoas e viola grosseiramente o Estado de Direito. Eu recordo que a doutora Lucília Gago, independentemente das críticas que se possa fazer, é Procuradora-Geral da República, nomeada pelo Partido Socialista de que este senhor pertence. Portanto, o meu enigma é uma pergunta que não é nada inocente. Porque não te calas, Santos Silva? Muito bem, termina aqui mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Rui Ferraz, imagem de Miguel Rato. Ao domingo, ao meio-dia, na Renascença, sempre à sexta, ao fim da tarde, um novo episódio em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais, ao alcance de um clique. Até para a semana.